Olá pessoas e seres humanos, como é que vocês estão? Aqui é a Mary. Nós já falamos nos outros vídeos sobre dicas de como melhorar nossa escrita, inspiração, bloqueio criativo, planejamento, pesquisa. E hoje eu queria falar com vocês sobre aquilo que acontece depois que a gente já escreveu o nosso texto para melhorar ele e começar a procurar o processo de publicação, que eu tenho certeza que todo mundo que escreve pretende chegar nesse ponto, nem que seja uma publicação independente ou uma publicação tradicional. Isso de publicação eu já falei aqui no canal antes, mas eu quero fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre o que é cada tipo de publicação, para que serve cada uma, e para vocês terem uma noção de como funciona o mercado, para vocês aprenderem um pouco como funciona esses tipos de publicação, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Antes dessa etapa, a gente ainda precisa fazer várias outras coisas para deixar o nosso texto o melhor possível e aprender a escrever melhor ainda. Porque a gente nunca é bom o suficiente, a gente sempre sente que precisa melhorar, e na maioria das vezes isso é verdade, a gente realmente precisa melhorar. Eu espero que vocês estejam escrevendo enquanto vocês assistem esses vídeos. Minha câmera tá... não sei no que ela tá tentando focar ali, mas ela tá meio louca. Espero que vocês estejam escrevendo enquanto assistem esses vídeos, enquanto pesquisam, enquanto leem sobre publicação e sobre escrita. Porque não adianta a gente sonhar em querer ser escritor se a gente não escreve. A gente tem que escrever. Igual eu falei nos vídeos anteriores, escreva, nem que fique ruim. E se esse é seu primeiro livro, a possibilidade de estar ficando ruim é muito grande. A maioria dos primeiros livros que qualquer pessoa escreve é muito ruim. Acho que a porcentagem de escritores que já começam escrevendo muito bom é minúscula. Então tenha um senso crítico da sua obra, tenha um senso crítico do seu texto. Tenha a noção de que talvez ele não seja o próximo Harry Potter, talvez ele seja realmente muito ruim. Mas isso não é motivo para você desistir do seu sonho, não é motivo para você desistir de ser um escritor e de escrever um livro. Porque tudo pode melhorar, você pode aprender mais, você pode pesquisar mais e você pode ter a ajuda dos outros, com alguns processos que a gente vai falar aqui agora. Assim que você terminar de escrever um conto ou o seu livro, eu sugiro sempre você reler tudo e fazer um copydesk e uma edição que é você mesmo que faz. O que é esse processo? Você vai ler com muito cuidado e você vai começar a editar as partes que poderiam ser melhores. Então a frase não ficou muito bem construída, você reescreve ela inteira até ela ficar boa. Enquanto você está lendo o livro, você procura erros, então pode ter um erro de continuação, pode ter algum erro de alguma data que você colocou errada e algum acontecimento não tá batendo, né? Algum furo na narrativa. Então você vai encontrando esses furos, esses errinhos, erros de digitação, erros de gramática. Talvez você tenha escrito os porquês errados, né? Então corrige tudo para colocar cada porquê escrito corretamente. Talvez você não tenha colocado as vírgulas corretamente, então dá uma pesquisada numa gramática na internet ou num livro para ver como funcionam essas regras, porque muita gente diz por aí que isso não importa porque existe revisor de texto e o revisor vai arrumar, mas não é bem assim. Uma coisa, a gente erra, todo mundo erra, não existe um escritor que não vai escrever e errar de vez em quando, é totalmente normal. É por isso que antes do livro ser publicado ele é revisado. Mas a gente tem que passar uma imagem de que a gente sabe o que está fazendo e não só passar uma imagem. Se a escrita é nossa matéria-prima, se a gramática é nossa matéria-prima quando a gente vai escrever, o mínimo que a gente tem que fazer é o máximo que a gente pode fazer. Então, não coloca na sua cabeça que tudo bem você errar um monte no texto porque depois alguém vai arrumar. Primeiro que talvez você nem encontre uma editora se chegar lá e sua história for muito legal e você tem muito erro gramatical. Você tem que passar uma boa imagem e você tem que se esforçar e dar o melhor de si. Então, algumas coisas básicas é bom você sempre pesquisar e já ir arrumando nesse processo de edição. Então vai lendo com cuidado, frase por frase, arrumando, editando. Talvez você perceba que o primeiro capítulo ficou muito corrido, você tenha que aumentar ele um pouquinho. Então vá lendo, não como se fosse uma obra sua, mas como se fosse uma obra que você realmente precisa ler com um senso crítico mais apurado. Então você tem que se desprender dela, você tem que desapegar. Então não fica assim, é meu bebezinho, ele é perfeito, eu tenho que cuidar muito bem desse meu filho. Não, é hora de você encher de tapa esse livro e arrumar ele, deixar ele o melhor possível. Talvez você tenha que cortar personagem fora, talvez você tenha que tirar aquele capítulo inteiro fora. E por isso que eu falo que é um processo de desapegar.
porque tá na hora de você pensar na história e o que é melhor para a história, e não no seu apego emocional que você tem com essa história. Depois que você tiver feito esse processo, que eu particularmente gosto de fazer diversas vezes, enquanto eu tô escrevendo, eu sempre releio e vou arrumando para não ficar muito pesado no final, eu acho legal você encontrar um leitor beta. O leitor beta geralmente é um amigo seu ou algum colega de trabalho, né, um colega escritor também, que tenha que vá ler. Não pode ser sua mãe ou seu melhor amigo que vai ser super bonzinho com você, não. Tem que ser alguém que vai ler e vai saber te dar uma opinião sincera sobre tudo que leu. O leitor beta é como se ele fosse um leitor comum. Ele não é uma leitura muito... Ele é uma leitura crítica, mas ele ainda é uma leitura comum, digamos assim. É como se você estivesse procurando a opinião de um leitor. Como se o livro estivesse na livraria, a pessoa pegou o livro, leu e está te dando a sua opinião. Essa é a função da leitura beta. Te passar as opiniões sinceras dela, também te passar críticas negativas, críticas positivas, ajudar a encontrar errinhos, né? Ah, tal personagem fez tal coisa, mas tal personagem dizia que nunca ia fazer aquilo, então você precisa de uma justificativa para aquilo acontecer. Várias coisas desse tipo. Encontre vários, gente. Às vezes a pessoa vai ler, vai achar maravilhoso, e ainda mais quando a gente não está muito inserido no mercado editorial, a gente não encontra pessoas com senso crítico muito apurado. Vá passando o livro para diversas pessoas, para elas te passarem a opinião delas sobre aquilo, e você ir trabalhando seu texto de acordo com essas opiniões. A leitura crítica é uma leitura paga, que você paga para um profissional, e vai ser uma leitura muito mais aprofundada e muito mais profissional do que a leitura beta. E ela vai vir com muito mais detalhes para você arrumar, corrigir, vícios de linguagem que você tem, muitas repetições de palavra que você tem, ou de sentenças, e você vai ter que pagar por ela, e dependendo se você tiver condição de pagar, é realmente muito bom que pague. Isso é muito bom para ajudar a gente a crescer. Talvez o livro volte detonadaço, assim, cheio de coisa que você pensa assim, nossa, nem adianta eu continuar com isso aqui, porque isso aqui aparentemente é muito ruim. Talvez seja muito ruim, e talvez valha a pena você começar a escrever do zero aquela história, pensando em todos aqueles erros que você cometeu. Escrever não é um processo super rápido e super tranquilo no começo. A gente tem que lapidar a nossa escrita. Quando a gente decide que vai escrever, raramente a gente tem um dom. Raramente as pessoas nascem com o dom da escrita. Não, a gente escreve porque a gente quer, porque a gente ama aquilo e porque a gente correu atrás para fazer aquilo da melhor forma possível. Então acho que é isso que é importante a gente colocar na cabeça. Que quando a gente é muito novo e a gente escreve uma história, a gente acha, nossa, eu sou muito foda. A gente não é muito foda. E a gente tem que parar de pensar que a gente é muito foda e correr atrás para virar muito foda, para conseguir alcançar esse ser muito foda na escrita. Então, procure um leitor beta. Se você tiver condição de pagar uma leitura crítica, pague uma leitura crítica. E também, se você tiver condição de pagar uma revisão gramatical, pague por uma revisão gramatical. Talvez você conheça alguém que trabalhe com isso e consiga te fazer um preço legal. Ou você tem um amigo que é foda de gramática, ele gosta de ler, então ele pode fazer uma leitura beta e ao mesmo tempo te apontar alguns erros frequentes que você tem. Então tudo depende, assim, de quem você conhece, do quanto você pode pagar e de quem pode te ajudar com esse processo. Dependendo do tema que você estiver escrevendo, também existe o que a gente chama de leitura sensível. Então, se você é branco, escrever uma história com um protagonista que é negro, seria interessante você contratar, que também é pago, um leitor sensível, que é o leitor que ele vai ter uma sensibilidade a mais de um tema que você está tratando e que vai saber te apontar se você está sendo racista no seu texto, por exemplo. Então, digamos que você é heterossexual e escreveu uma história com muitos personagens gays. O leitor sensível vai ler aquilo com o olhar de uma pessoa que faz parte daquela minoria, que faz parte daquele grupo, e saber te dizer se aquela história tá condizente, se tá ok, se tá bacana, a te apontar os erros que você cometeu, e também é um serviço pago. Uma dica que eu sempre dou pra quem quer ser escritor é não seja um babaca, sabe? Seja legal. E não apenas pra tentar passar uma imagem de que você é muito legal, de que você é amigo de todo mundo, mas porque ninguém gosta de um babaca, e todo mundo se conhece no meio literário. Todo mundo sabe quem é todo mundo. E se você for um babaca, se você for prepotente, se você não aceitar crítica, todo mundo vai saber isso de você. Então, não seja otário, sabe? Seja uma pessoa legal,
seja uma pessoa agradável, seja educado com todo mundo, seja educado com a moça do café do evento que você foi, seja educado com seus colegas, com os editores, seja uma pessoa educada na sua vida, em geral. Assim, ninguém gosta de gente idiota. E isso afeta muito a vida profissional de qualquer área, de qualquer pessoa. E não é pra ser falso, não. É pra ser genuinamente uma pessoa legal. Bom, gente, você tendo essas opiniões de leitores betas, leitores críticos, de revisores, você tem que saber lidar com a crítica. É importante você saber pegar aquilo e você saber o que você vai manter e o que você vai excluir. E isso vai acontecer, as duas coisas vão acontecer e você tem que saber medir muito bem isso. Às vezes a pessoa te passou uma crítica muito importante e você acha que não é nada demais, mas na verdade é uma grande coisa e você tá ignorando ali uma dica de ouro que alguém te deu, mas você é muito egocêntrico pra perceber que aquilo é uma dica muito boa. Então preste atenção nas críticas, sabe? E vá com um olhar de fora, assim, pensando bem profissionalmente mesmo, porque senão você vai ficar machucado. Se você tiver ansiedade, isso provavelmente vai ser um processo mais difícil pra você, mas tente ficar calmo, talvez peça pra um amigo seu olhar o feedback primeiro e te passar e você vai lendo aos poucos. Isso depende muito de pessoa pra pessoa. Mas é um processo muito necessário pra gente crescer como escritor, pra gente crescer profissionalmente. E aí você vai pegando essas opiniões de todo mundo, vai vendo o que é o seu lado positivo e quais são os seus erros, e você vai corrigindo isso. Nem que você tenha que reescrever seu livro do zero, uma coisa que eu já fiz e eu conheço muita gente que já fez isso também, de reescrever tudo por causa de uma crítica ou porque realmente percebeu que o livro não era bom o suficiente, sabe? Bom, gente, eu espero que esteja dando tudo bem com vocês, com os seus livros, que vocês estejam conseguindo escrever, que vocês estejam escrevendo. Não me venham com esse papo de quero ser escritor e nunca coloca a mão no papel ou os dedinhos no teclado para escrever, não. Vai escrever, viu? E nos próximos vídeos nós vamos falar de publicação. Como eu gosto de falar muito e os vídeos estão ficando bem longos, eu acho que eu vou fazer um vídeo só para publicação independente e um vídeo só para publicação tradicional, porque esses temas são super importantes e são temas que as pessoas têm muita ignorância no meio, assim, as pessoas não sabem bem como publicar um livro e o que é cada tipo de publicação, e tem muita muquiragem no meio também, muita gente enganando gente. Então esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. E também deixem nos comentários o que vocês querem saber, gente, porque os vídeos já estão chegando no fim, e se tiverem temas ou assuntos ou dúvidas, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, que aí eu faço um vídeo só respondendo todas as dúvidas mais frequentes de vocês, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, divulguem aí com seus colegas escritores que também estão começando. Beijos e abraços, e até a próxima!